Então, boa noite, né? Hoje eu vou passar aqui uma explicaçãozinha para vocês sobre um gênero textual que a gente até já estudou uma vez ou duas. Vamos dar uma relembrada hoje, né? Que é o gênero textual notícia, que é um texto bom da gente entender. Então, o que é a notícia, né? Qual é o conceito do texto notícia? É um texto que é jornalístico, que normalmente é evidente que está no jornal, né? De cunho informativo, ou seja, ele serve basicamente para informar e relata fatos de modo exato e imparcial. Exato porque tem que ser coisas verdadeiras, né? E imparcial porque quem relata a notícia não deve estar dando sua opinião, porque é um texto, não é um texto de opinião, é um texto informativo. Aí tem os elementos da notícia. O que é os elementos da notícia? O que é que contém na notícia, né? Relata um fato recente, né, algo que foi relatado hoje, amanhã já não vai muito chamar de notícia, mas um texto mais já repassado. Os objetos, ele informa com exatidão, ou seja, com veracidade. A pessoa que relata a notícia, ela tem que ser neutra. O que é isso? Ela não deve opinar, nem para um lado, nem para o outro. Nem que ela seja a favor ou contra alguma coisa, mas na hora que ela está relatando ou escrevendo, ela tem que ser neutra. E a fonte confiável, né? Também os verbos, aliás, se inicia sempre com uma manchete, que é aquele termo que se destaca, que a gente chama de título ou manchete. No começo do jornal, né? Tem as manchetes, as principais notícias, e tem que ser objetivo. Essa manchete, normalmente, no jornal escrito ou na internet, ele é bem chamativo, é um título bem chamativo, não só pelo tamanho da letra, tá? Os verbos usados têm que ser os verbos no presente, né, já que é uma coisa real, de momento. E tem o líade, nós vamos já entender o que é líade. E mais uma vez, quem escreve tem que ser uma pessoa neutra, né, não pode dar sua opinião. O roteiro da notícia. O que é roteiro? Que normalmente tem todo o texto que é uma notícia, certo? Segue esse roteiro aí. Quem faz um filme tem que ter um roteiro. Quem faz uma novela tem que ter um roteiro. Então, toda notícia ela tem esse roteiro aí. Que é exatamente o que, né? O que aí é o fato que vai ser falado, a ação, né? Quem, que às vezes a gente chama de personagens, que é com quem aconteceu essa notícia. Como aconteceu, né? Que é o desenrolar da notícia. O modo como tudo se desenrolou. Quando aconteceu, não pode faltar, né? Que é a época, o momento, o dia, o mês. Onde isso aconteceu. Por quê? É a causa dessa ação, né? Por que isso aconteceu? Ou o motivo, que é a mesma coisa. O por isso, o que é o por isso? É o resultado ou a consequência desse fato. Qual foi o resultado dessa notícia? Qual foi a consequência dessa notícia? Normalmente, quando se relata uma notícia, se escreve até aí pelo menos a consequência dela. Olha o exemplo que a gente tem aqui na frente, ó. Identificação dos elementos da notícia, ó. E dá um exemplo bem básico aí, ó. O que? O que é o fato? Mãe atira na cabeça do filho. Nossa! Quem, né? Foi uma adolescente de 15 anos, uma bebê de 9 meses. A mãe é adolescente, né? E o bebê de 9 meses é o filho. Como isso aconteceu? Foi com um tiro acidental, mãe atinge filho. Quando isso aconteceu? No dia 30 de junho de 2010. Evidentemente que essa notícia é bem antiga, né? Onde aconteceu? Por que isso aconteceu? A notícia, quando ela foi gerada, ela não colocou o motivo de ter acontecido. Mas dava pra gente dizer aí que foi acidentalmente, né? Porque ela foi limpar, não sei. Por isso, o que é o por isso? É a consequência desse fato. Aí até a data da publicação da notícia, o bebê estava internado e a mãe responderá ao processo em liberdade. Isso aí, gente, é só as respostazinhas dessas perguntinhas do roteiro. Evidentemente que o texto ele tem um monte de novas palavras aí, certo? Continuando aí, nós temos um exemplo de uma notícia. Essa primeira frase que se destaca aí
Não abandonem a escola, diz policial recebido como herói em missa no Rio de Janeiro. Isso aí é a manchete, que a gente também chama de quê? De título. Toda notícia tem. Logo abaixo tem um textozinho pequeno, helicóptero da Polícia Civil. Normalmente a gente chama isso aí de olho. O que é olho? Olho de ver? Não. É uma informaçãozinha básica. Nem todas as notícias vêm esse olho, certo? Aí, depois nós temos essa primeira informação, Sargento Márcio, isso aí é o LIAD. O que é o LIAD? A gente vai ver agora daqui a pouco com mais detalhe. E é o primeiro parágrafo da notícia, é o LIAD. E depois nós temos o corpo da notícia, que é o restante da notícia. Como tudo aconteceu, como terminou. Ó, vejam aí, em formato de esquema. LIAD tem o título, a notícia, né? Aí vem o LIAD, o que é LIAD, que em inglês se diz LIAD, certo? Esse LEAD é LIAD. O que é que tem escrito nesse LIAD? Quem, o que aconteceu, onde aconteceu e quando. É como se fosse o resumo da notícia. Fica no primeiro parágrafo. E depois tem o corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? Como tudo aconteceu, os detalhes e por que isso aconteceu, como finalizou, ok? Continuando. Olha um exemplo aí, ó. Pirataria informática aumenta em Portugal. Isso aí é o título ou manchete. Nessa notícia aí não tem olho. O primeiro parágrafo aí é o LIAD. O que é que tem no LIAD? Vamos lembrar. Quem, o que aconteceu, onde e quando. É o básico. Você começa sempre por aí. E todo o restante do texto aí, ó, todo, é o corpo da notícia. Como tudo aconteceu, por que aconteceu, como se deu o final. Veja aí outro exemplo de uma notícia de um texto mais completo. Juventus afasta Real no prolongamento. Isso aí é o título, que também é chamado de manchete, certo? Nesse daí nós não temos o olho, mas temos uma imagem. Temos o subtítulo, pronto. Esse subtítulo aí também é o que nós chamamos de olho. Aliás, estou equivocada. Bem pequenininho, após a gravura, tem algo escrito, é porque não dá para ver. Mas isso aí é o olho. Aí tem um subtítulo, aí tem um LIAD, que é o LIAD, o que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando, certo? O básico tá aí. Aí o restante todinho aí, que esse rosa aí é o corpo da notícia, certo? Esse aí é um jornal mais completo, com um jornal escrito, né? Mais completo. Os jornais, as notícias na internet, elas são bem menores. Então, pronto, na notícia você tem que responder essas perguntas aí, certo? Não esquecer as perguntas que devo fazer ao pronunciar uma notícia. Quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como e quem. Nesse início aí do LIAD, você pode começar pelo que aconteceu, com quem, quando e onde, ou vice-versa. No LIAD não tem problema você começar pelo que, ou começar pelo onde, ou pelo quando, certo? Então, é dessa maneira aí que a gente produz uma notícia, certo? Ou reconhece uma notícia. Ó, vejam agora, vamos ler um pouquinho aí, só um instante. Vamos ler essa notícia aí, ó. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Então, esse nome, nova droga, é a manchete, tá? Aí, logo abaixo, esse Anvisa, a gente pode chamar isso aí de olho ou então de subtítulo, certo? Aliás, desculpa, de novo, é o olho e mais embaixo, para a circulação do remédio, ainda falta isso aí que é o subtítulo. Aí a Agência Nacional de Vigilância, o primeiro parágrafo que é o LIAD, e o restante do texto que vem até aqui, ó, ele é o corpo da notícia, tá? Essa notícia aí, se vocês quiserem ler com mais detalhe, para entender todas as características, seria bom. Aí eu vou passar uma atividadezinha com uma outra notícia para vocês resolverem, tá? Espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer coisa pode perguntar.